Nós voltamos com a presença de André Rara aqui no estúdio para um bate-papo sobre o Conexão Portugal. André, bem-vindo ao TV Fimado Notícias novamente. Tudo bem? Boa noite, Jonas. Boa noite a todos. Sempre é uma alegria poder estar de corpo presente aqui. É verdade, ainda brincamos durante a semana que seria de corpo presente aqui nos estúdios. Exatamente. Não mais via Skype. Pelo menos por um pouco tempo, né? André, nos conta um pouco, a gente acompanhou, nós, também como telespectadores, do que tu está aprontando, digamos assim, por Portugal. Nós vimos a questão das flores, os estudantes de Peniche, os estudantes formandos com aquele desfile um tanto quanto curioso, diferente para nós, né? É verdade. E também, inclusive, tu esteve fora de Portugal também pelo Vaticano. Conta um pouquinho dessas vivências e experiências para nós. Sempre viajar é muito bom, né, Jonas? Assim, eu particularmente gosto muito de toda essa experiência, essa cultura. Eu nunca tinha feito uma viagem tão longa, né? Sempre que eu fazia alguma viagem internacional, no máximo 2, 3 semanas, mas tu viver numa outra cultura, isso é muito importante, assim, para a gente ter uma noção de fato de como que as coisas funcionam, né? E sempre fazendo uma comparação, que isso é inevitável, né? A gente comparar com o que acontece, não indo nem pela questão da crítica, mas de uma maneira de tu poder, a gente tem o parâmetro daqui, aí tu começa a ter o parâmetro de lá e fazer as comparações, né? E viajar lá por dentro também é uma experiência interessante, porque tu pega um avião de Lisboa a Roma, são 2 horas e meia, 2 horas e 45 de voo, então também os deslocamentos lá dentro, eles são muito facilitados, e uma vez tu já tendo o visto de entrada no país, tu te desloca por dentro da Comunidade Econômica Europeia sem necessitar toda vez apresentar o visto, né? Então isso é uma facilidade para o turista muito grande também. E também a dimensão territorial de Portugal se equivale ao que o tamanho do nosso estado, talvez? Dá para se dizer que sim. A população é praticamente a mesma, né? A população é a mesma. Em termos de área, talvez até um pouquinho menor, né? O número exato, assim, eu não saberia te dizer. Uma das coisas que eu quero... A gente quer pesquisar muita coisa, na verdade, né? Começa a descobrir muita coisa. Eu tenho vivenciado muitas experiências interessantes, assim, principalmente nessa questão do vinho, pela aula de enologia, né? Eu sempre ouvia falar muito do vinho verde, o vinho verde, o vinho verde de Portugal, e eu olhava para a garrafa e dizia, a cor do vinho é verde, o vinho é verde, né? Mas não é verde. Não é verde. É a área verde. Que eles têm uma divisão em Portugal territorial da onde os vinhos são plantados. Então tem o vinho verde, que é da área verde, que é no norte de Portugal, onde chove bastante, uma região bastante verde, por isso que o vinho é chamado verde, né? E por aí vai. Tem o vinho do Porto, por exemplo, ele não é fabricado na cidade do Porto, né? Produzido na cidade do Porto. Ele é da região do Douro, mas ele ganha toda essa fama, até porque tem um marketing em cima disso. Comercial. Porque ele é armazenado no porto da cidade, porto da cidade do Porto, né? E a característica do vinho do Porto é um vinho licoroso, então ele é um produto registrado, né? Então, quando se fala em vinho do Porto, é um vinho licoroso, que não é natural, é artificialmente que ele é adocicado, né? Mas, enfim, a cultura direcionada para as vinhas, né, para a plantação de uva e para os vinhos, ela é muito grande, muito forte em Portugal. E dentre essas indas e vindas, tu encontrou o presidente de Portugal, um desses voos? Pois é verdade. A gente até mostrou aqui, foi um desafio para um jornalista. Imagina, primeira coisa, tu entra num avião, eu estava em Roma, né? Sentei, todo mundo se preparando para decolar e uma salva de palmas, eu chamei o comissário, disse, o que está acontecendo, né? Ele disse, o presidente de Portugal está cá. Quer dizer, o comissário surpreso, eu disse, isso não é comum, né? E aí o lado jornalista começou, bom, e agora? Eu estou no avião do presidente, como que eu não vou entrevistar o presidente? Ao menos um esforço para tentar entrevistá-lo eu precisava fazer. Aí depois de 2 horas e meia de negociações e de espera, ele gentilmente foi, né, foi para a parte da cozinha do avião e me respondeu 3 perguntas que eu já tinha bem objetivas, né, que era sobre a questão do Brasil, e eu não sabia que ele tinha essa relação forte com o Brasil, ele tem um filho e 5 netos que moram em São Paulo, né. Não quis entrar muito na questão da polêmica do momento político do Brasil, mas ele é um presidente muito quisto pelos portugueses. Pois inclusive pela salva de palmas, eu tenho de comentar, a popularidade dele é muito boa. Sim, ele é um jornalista. Ele é professor, ele é comentarista de televisão, então ele é conhecido mediaticamente em Portugal há muito tempo.
E ele tem sido um presidente que faz esse tipo de coisa, né? Viagem em avião, e isso eu perguntei para ele, e ele respondeu isso, né? Eu tenho essa postura para vivenciar o que o povo português sente. É um baita de um marketing, né? Claro. Mas, enfim, ele faz, estava ele e toda a comitiva andando na área turística, não na executiva, né? Então, sempre é um desafio e a gente quer sempre poder conversar com o presidente. Eu nunca entrevistei um presidente do Brasil, mas entrevistei o presidente de Portugal. Já está no currículo, né? já está no E com essa, como tu comentou, essa facilidade da questão do visto também, tu pôde ver na prática indo até a Itália, né? Aí eu fiquei 2, 3 dias na Itália, ali no Vaticano, que sempre é muito, é tudo muito, independente de questão religiosa, de polêmicas, eu digo pelo lado, é um dos locais turísticos mais visitados do mundo, né? É uma obra, é um conjunto arquitetônico espetacular, né? Cada vez que tu chega ao Vaticano e tu te depara com toda aquele tamanho, né, toda aquela história que tem por trás daquilo. Tu sabia que a Basílica foi construída quando o Brasil estava sendo descoberto, né, na mesma época. Então são coisas bastante marcantes, sabe? E isso é muito bom. E foi caminhar muito, eu nunca tinha feito isso. Eu gosto de caminhar para conhecer a cidade. E Roma é muito grande, eu descobri isso. Eu nunca tinha me identificado muito com Roma, assim, porque eu não sabia onde é que era leste, oeste, norte e sul, né? E acabei que pude caminhar bastante e conhecer um pouquinho mais. André, o assunto rende um programa inteiro. Pois é. Né? Nosso tempo é curto, mas eu vou te perguntar o que o telespectador pode esperar nos próximos programas. Semana que vem, sexta que vem, tem Conexão Portugal novamente. Semana que vem a gente vai mostrar uma conversa que eu tive com o professor do Instituto Politécnico de Leiria, que é o professor Nuno. Ele fez um programa de áudio, né, para melhorar a qualidade do áudio para filmes. Ele gosta muito de cinema e mandou um e-mail para Hollywood e acabou que esse programa dele foi comprado por diversas gravadoras, né? E inclusive o filme do Batman versus Superman tem o programa de áudio. Então eu tive uma conversa com ele para mostrar um pouquinho dessa engenhoca. Tá então aí, isso a gente vai mostrar semana que vem. Vamos ver semana que vem. André, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Sucesso e parabéns pelo teu trabalho. Imagina, eu que agradeço e pela oportunidade. Sempre é bom estar aqui. Tá ok.